Eu vou arriscar dizer uma coisa e deixo nas mãos dos médicos e dos enfermeiros, dos profissionais de saúde, a resposta a esta pergunta. Nós ainda temos um Serviço Nacional de Saúde? Tenho muitas dúvidas em relação a isto e acho que esta pergunta tem que ser erguida pelas pessoas com urgência. Porque uma coisa é nós termos um Serviço Nacional de Saúde no papel. Outra coisa é dos idosos que vivem na região de Lisboa, na grande região de Lisboa, com mais de 65 anos, 1/3 deixou de ir aos cuidados de saúde porque não tem dinheiro para o transporte. Nós temos cerca de 13% dos idosos a não comprarem medicamentos. Nós temos sistematicamente um desvio de recursos do setor público para o setor privado. Como é que se justifica que médicos que estão no setor público não garantam o fim das listas de espera e esses mesmos médicos operem no setor privado? Eu não estou a dizer que a culpa é dos médicos, porque, mais uma vez, eu acho que os salários dos médicos nos serviços públicos deviam ser salários muito bons e deviam ter exclusividade. Devia haver aqui uma parede clara. Não devia haver nenhum tipo de subvenções públicas ao setor privado. Quem quer ir à saúde privada vai, mas paga. E nós garantimos uma saúde de excelência no setor público, o que significa garantir bons salários aos profissionais de saúde, a todos eles. Agora, se nós temos listas de espera permanentes, se é mais barato ir a uma urgência, ao Grupo Melo, ao Espírito Santo, do que a uma urgência do Serviço Nacional de Saúde, se as pessoas deixam de ir ao médico e não têm dinheiro para o transporte, se as pessoas deixam de comprar os medicamentos, nós podemos falar de um Serviço Nacional de Saúde? Eu deixo esta questão a quem está mais dentro destas questões, porque aquilo que eu verifico cada vez mais, como historiadora do trabalho, é que a saúde no sistema capitalista, em qualquer sistema a saúde prevê a manutenção das pessoas, não é? É como um carro. O carro tem que ter gasolina, tem que ser alimentado e tem que ir ao mecânico, tem que ser mantido. Portanto, nós estamos a falar. No sistema capitalista, ele trata-se sobretudo da manutenção da força de trabalho. E, portanto, aquilo que nós vemos é que, sobretudo, a pirâmide já não produtiva, do que é que nós estamos a falar, daquilo que são as pessoas, portanto, daquilo que são os idosos reformados e das pessoas com doenças crónicas, essas pessoas estão a ter, várias notícias o indicam, e nomeadamente esta estatística que eu acabei de citar, restrição de acesso aos cuidados de saúde. Ou seja, nós estamos aqui a dizer que aqueles que já não são produtivos, apesar de terem imenso contribuído para a riqueza social do país, devem ter cuidados de saúde restringidos. Isto é, enfim, do ponto de vista social, só há uma palavra para isto, porque isto é bárbaro, não é? Nós estamos a falar de uma degradação imensa da qualidade de vida que, na minha opinião, terá impacto mais cedo ou mais tarde, não só na taxa, no bem-estar populacional, no bem-estar da saúde social, psíquico, mas vai ter impactos ao nível da esperança média de vida também. Porque, veja, eu no outro dia falava com uma médica na área da nutrição, e eu citei-lhe o estudo da Lancet publicado ano passado, que atribui às medidas de austeridade um aumento na ordem, creio, dos 10% da mortalidade dos idosos por infecções respiratórias. E eles levantam a hipótese de esse aumento se ter dado por dificuldades de aquecimento da casa, portanto, grandes quantidades de umidade na casa. E ela levanta a hipótese de fome. Mas fome, sim, fome, porque há fome específica e há fome calórica, ou seja, as pessoas consomem a quantidade de calorias para estar vivos, mas não consomem nutrientes suficientes para ter um sistema imunitário forte e resistente. E essa questão, a questão da alimentação, ela é uma questão absolutamente central na saúde e que é uma questão montante
destas que nós estamos a falar, mas central. Eu fugi um bocadinho aqui da questão do Serviço Nacional de Saúde para a questão da fome, porque o que nós temos que pensar quando pensamos em saúde é as pessoas verdadeiramente têm acesso aos melhores cuidados de saúde e à melhor forma de se manterem vivos e com qualidade de saúde que nós, como sociedade, podemos hoje, no século XXI, com tanta produção agrícola, com tanta produção científica, dar-lhes. Eu acho que essa é uma questão fundamental, é uma questão civilizacional. Aquilo que nós verificamos é que em países mais ricos, como os Estados Unidos ou a Holanda e mesmo outros países, a mercantilização da saúde deu-se por uma divisão, de facto, entre pobres e ricos, ou, nomeadamente nos Estados Unidos, o que acontecia também com muita frequência era que havia uma taxa de desemprego muito baixa até 2007 e, portanto, a maioria das pessoas que estava empregada tinha acesso a um seguro de saúde pela empresa. Mas aquilo que nós verificamos é que esse era um esquema de verdadeira saúde privada neste sentido. Não é verdadeira saúde privada, não é o termo correto. Era uma saúde privada paga pelo privado. Ora, em países muito mais pobres, como Portugal, aquilo que nós verificamos é que a mercantilização dos serviços não se dá aí. Ou seja, os hospitais privados em Portugal não vivem dos seguros privados. Eles vivem das transferências dos serviços públicos para o setor privado. E, portanto, isso é... E eu penso que nas pensões vai-se passar exatamente o mesmo. Não há dinheiro em Portugal, nem salários em Portugal, para sustentar um sistema de pensões privado. O que há é uma permanente descapitalização do setor público. Aliás, em determinado momento aqui também no livro é dito que a produtividade dos hospitais, nos hospitais de gestão empresarial, é mais baixa do que nos hospitais geridos pelo Serviço Nacional. Nós fizemos essa contabilidade ainda no Quem Paga o Estado Social. Tem uma queda de produtividade de 0,5% a 1,5%. Os hospitais públicos de gestão empresarial. Ora, eu creio que se compreende porquê. Se um hospital é suposto dar lucro, em vez de prestar um serviço, não é? Se o objetivo é... porque racionalização e racionamento não é o mesmo. Racionalização produtiva é algo muito correto. Se a racionalização produtiva tem como fim a produção de riqueza, ou seja, nós vamos aqui ver como é que tratamos melhor as pessoas sem desperdício, sem consumos inúteis, isso é correto, é muito correto. O problema é que, nas mãos de um sistema virado para o lucro e para o negócio, a racionalização transforma-se em racionamento. Às vezes até se transforma no contrário, que é, vai-se a um sistema privado e o médico manda fazer 8 exames porque são todos pagos pela ADSE. Metade dos quais podiam não ser precisos. Ou às vezes o que se passa é compra-se uma máquina da Siemens de TAC que custa €500 mil, 300 mil são certificações pagas pelo Estado à Siemens e se calhar há uma máquina por 1/3 do preço que fazia exatamente o mesmo serviço. Essa é outra das questões absolutamente centrais hoje, é o peso da tecnologia na saúde, é não ter enfermeiros e médicos para contactar com o doente e para estar com ele a 20 minutos a fazer o seu historial clínico, mas é o permanente desvio desses doentes para meios de diagnóstico complementares, muitos dos quais são um negócio. Porque uma coisa é, ou seja, digamos, de forma absolutamente justa, é extraordinário ter inventado muitas dessas máquinas e dessa tecnologia, e a saúde pode, efetivamente, e tem melhorado graças a essa tecnologia, mas como nós estamos no meio de um negócio e não de um serviço público, que está sujeito a prever necessidades e não lucros, nós não podemos afirmar que não há um uso abusivo de compra e de utilização da tecnologia. Por exemplo,